Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de exercícios. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício que é parecido com o que a gente fez no caso neteriano, só que a diferença aqui é que a gente vai supor que a gente tem um endomorfismo de um módulo nele mesmo, injetivo, onde esse módulo é artiniano. Nós vamos ver que com essas condições é possível mostrar que esse endomorfismo, na verdade, vai ser um isomorfismo de módulos, tá? E a gente vai provar isso considerando essa cadeia descendente de submódulos de M dada pelas imagens das composições de φ com ela mesma. Então, eu vou considerar a cadeia descendente de A submódulos dada de M, né? Dada por as imagens φ elevado a n de M, com n natural. Com certeza, φ elevado a n mais 1 de M está contido em φ elevado a n de M. Tá? E aí, como isso é uma cadeia descendente e o módulo é artiniano, então se estaciona em algum lugar. Então, como M é um módulo artiniano, então existe pelo menos um R natural, onde eu vou ter essa igualdade aqui, ó. φ elevado a R de M, a imagem de φ elevado a R é igual à imagem de φ elevado a R mais 1 de M. Tá? Ou seja, o que nós temos na verdade é que φ elevado a R, ou seja, φ elevado a R de M é igual a φ elevado a R da imagem de φ, certo? E aqui a gente vai usar agora o fato da φ ser injetiva. Olha só, como φ é injetiva, lembra que a composição de funções injetivas ainda é injetiva, né? Então φ elevado a R também é injetiva. E aí, como a φ elevado a R é injetiva, esse camarada aqui é injetivo, então se a imagem de φ, se φ elevado a R de M é igual a φ elevado a R desse conjunto, é porque M é igual a φ de M. Tá? Já que, entre aspas, a gente pode cortar aqui, né, se você quiser. Tá? Isso vale para qualquer função. Se você tem uma função injetiva, f de A, se você tem dois subconjuntos do domínio dela, se f de A é igual a f de B, isso implica que A é igual a B. Tá? Só um parênteses aqui. Se a f for injetiva e A e B forem subconjuntos do domínio dela, que é o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então isso aqui vai implicar que o M é igual ao φ de M, o que está nos dizendo que a φ é sobrejetiva, certo? Isso aqui implica que a φ é sobrejetiva, que era o que faltava a gente demonstrar. Como a hipótese já me diz que ela é injetiva, então a gente conclui que φ é um isomorfismo de amódulos. Certo? Então está demonstrado o resultado, esse exercício que é bem facinho, né? E bem bonitinho a demonstração, uma aplicação fácil de definição do módulo ser artiniano. E aí, pessoal, se vocês lembrarem bem, no caso neteriano, esse mesmo resultado valia também para morfismos de anéis, né? Para endomorfismo de anéis. A gente viu se a gente tivesse um morfismo entre dois anéis, né? Na verdade, entre o mesmo anel A e A, que fosse sobrejetivo e esse anel fosse neteriano, então isso também era um isomorfismo de anéis. Só que a gente vai ver nesse exemplo aqui que essa mesma coisa que vale para o artiniano em módulos, o seu similar para anéis não vale, tá? A gente vai dar esse exemplo aqui. A gente vai considerar, é só a título de exemplo mesmo, a gente vai pegar um corpo, o corpo Z2, mas este exemplo aqui já mostra que basta a gente trabalhar com um corpo de característica prima. Tá? E aí a gente vai considerar esse corpo de frações do anel de polinômios definido em uma indeterminada definida nesse corpo. Tá? Então, seja AX, com parênteses, né, uma anotação consagrada, é o corpo de frações do anel de polinômios, que é um domínio, já que isso aqui é um corpo, o anel de polinômios sobre uma indeterminada no corpo Z2.
Tá bom? E aí, nesse caso, a gente sabe claramente que A é um subcorpo, né? O Z2 é um subcorpo desse corpo de frações AX, certo? A gente pode ver ele lá dentro. E aí, portanto, uma vez que a característica desse anel Z2 é 2, a característica desse corpo de frações também vai ser 2, né? Então isso aqui implica que a característica do corpo de frações A de X também é 2. Tá? E por que isso aqui é importante? Porque uma vez que a característica desse corpo aqui é 2, isso aqui, ó, a gente já viu lá atrás, esse morfismo aqui, essa função, na verdade, a princípio seria só uma função, essa função que pega um elemento no corpo de frações e eleva ao quadrado, a gente já viu anteriormente como a característica desse corpo aqui é 2, esse morfismo, essa função é um morfismo de anéis, certo? Em geral, isso não é um morfismo de anéis, mas como a característica é exatamente 2, então isso aqui é um morfismo de anéis, né? Aqui vale aquela historinha de que o quadrado da soma é a soma dos quadrados, né? Bem interessante. Tá, e aí, bom, então isso aqui é um morfismo de anéis. Só um detalhe aqui rápido que eu já posso comentar é que como esse A de X aqui, esse corpo de frações aqui é um corpo, ele é um anel artiniano, certo? Todo corpo é um anel artiniano. Então, note que esse anel aqui, A de X, é um anel artiniano porque ele é um corpo. E a gente está aí construindo um endomorfismo. A gente está construindo um endomorfismo desse anel nele mesmo, desse corpo nele mesmo, que rapidamente a gente se convence que ele é injetivo, né? Porque esse cara é um corpo, então se U ao quadrado é 0, U tem que ser 0, né? Então, como o A de X é um corpo, em particular ele é reduzido, né? Então, se alguma potência é nula, essa própria potência tem que ser nula. Então, essa função aqui claramente é injetiva. O núcleo é 0, certo? Então, se φ de U é 0, U ao quadrado tem que ser 0, mas isso aqui está em um corpo, A de X. Bastava que tivesse num domínio, mas está num corpo, melhor ainda. Então isso a gente vai aplicar aqui, U é 0. Então olha só, a gente tem um endomorfismo injetivo de um anel nele mesmo, nesse caso é um corpo, ou seja, é um anel artiniano, mas a gente vai ver que nesse caso aqui, essa função φ, apesar de ser injetiva, apesar do anel ser artiniano, ela não isso aqui não vai ser um isomorfismo, tá? Porque ela não vai ser sobrejetiva. E a gente vai mostrar que a própria indeterminada x não pertence à imagem dessa função. Então a gente vai supor por absurdo que o x pertença à imagem dessa função φ. Tá? Então isso quer dizer que existe um U pertencente a corpo de frações do anel de polinômio sobre A, tal que, só a definição mesmo, né, de estar na imagem, né, tal que x é igual a φ de U, que por sua vez é U ao quadrado. Tá? E aí, esse U, estando no corpo de frações, ele é uma fração de dois polinômios, certo? E aí, como o A de x, né, como o A é um corpo, a gente sabe que o fato do anel de polinômio sobre A ser... O fato do anel base ser um corpo me garante que isso aqui é um domínio principal, né? Então, em particular, isso aqui é um domínio de fatoração única, né? Então, isso é um DFU, famoso DFU. A gente já pode escrever, então, U como uma fração de dois polinômios que já são primos entre si, né? Que não tem divisores em comum. Que o máximo divisor comum entre eles seja alguém do corpo K seja invertível, né? Seja só um invertível do anel mesmo. Então, podemos escrever U como, sei lá, digamos um P sobre Q, onde P e Q são polinômios sobre A, obviamente o Q é diferente de zero, né? Está no denominador, e principalmente a gente já pode eliminar os fatores em comum, e P e Q primos entre si, ou seja, sem divisores em comum. Entre si, deixa eu dar um espacinho a mais isso, entre si. E aí com isso, o que vai acontecer? Usando essa igualdade essa daqui, ó, a gente conclui então, por enquanto, que x
que é o ao quadrado, isso é o P sobre Q ao quadrado, né? Então isso é P sobre P ao quadrado sobre Q ao quadrado, que vai implicar então que P ao quadrado é igual a X vezes o Q ao quadrado, certo? Então eu vou guardar essa informação aqui, a gente vai usar ela depois, deixa ela circulada aqui, vou dar um nomezinho para ela, que a gente vai voltar para essa equação aqui depois. Mas uma primeira implicação já dessa equação é o seguinte, ó, isso aqui nos implica já que o P ao quadrado realmente é um divisor de x vezes q ao quadrado, certo? Claro, ele é igual, né? Então ele é um divisor. Então ele divide esse cara. Só que a gente tem um detalhe aqui, ó, como P e Q são primos entre si, óbvio que P ao quadrado e Q ao quadrado também são primos entre si. Então, o P ao quadrado e Q ao quadrado são primos entre si. A gente está num domínio aqui de fatoração única, né? Porque essa igualdade aqui ocorre no anel de polinômios, já não é mais no corpo de frações, é no anel de polinômios, que a gente já sabe que é um domínio principal, portanto um domínio de fatoração única. Esses caras são primos entre si, então o P ao quadrado divide esse produto, mas esse aqui, ó, esses aqui são primos entre si, então não tem para onde correr. O P ao quadrado tem que dividir o x. Tá? Então isso aqui vai implicar que o P ao quadrado divide o x. É um divisor de x dentro do anel de polinômios sobre o A. Tá? Ou seja, isso aqui implica a existência, sei lá, chamar de t aqui, de um polinômio t em A de x, tal que o x é P ao quadrado vezes t. Tá bom? E aí, a gente pode agora analisar os graus. Logo, se eu olhar para o grau de x, ó, por um lado, o grau de x é 1, né? Óbvio, é indeterminado. Só que o grau de x é o grau desse produto aqui, ó. E esses carinhas são... Vou colocar na ordem que tá ali, né? Tanto faz, mas... P ao quadrado t. E esses camaradas são polinômios dentro de um anel de polinômios sobre um corpo K, né? Então o grau se comporta de uma maneira muito legal. O grau do produto, de fato, é a soma dos graus. Né? E por isso aqui vai ficar 2 vezes o grau de P, já que tem um quadrado dele no P, mais o grau de T. Certo? E aí, por isso isso aqui em particular é maior ou igual a 2 vezes o grau de P, certo? Porque o grau de T é maior ou igual a zero. O T não pode ser zero, porque senão o x seria um polinômio nulo, isso é falso. Então, como isso aqui é maior ou igual a zero, em particular, o que a gente consegue concluir disso? Que o grau de P tem que ser um número menor ou igual a meio, porque 2 vezes ele é menor ou igual a 1. Só que o grau é sempre um número inteiro, né? Não negativo. Então, como o grau de P é um número inteiro não negativo, então isso obriga o grau de P ser zero, ou seja, P tem que ser uma constante. Tem que ser um elemento do próprio anel A. Então, o grau de P é zero. E aí a gente volta nessa igualdade aqui, ó. Porque uma vez que o grau de P é zero, o grau de P ao quadrado também tem que ser zero. Porque se P é um elemento do anel, o quadrado dele também é um elemento do anel, né? É um polinômio constante. Então, pela igualdade estrela, estrela azul, que a gente chamou ali em cima, segue que, bom, o zero agora é o grau de P ao quadrado, porque se o grau de P é zero, o grau de P ao quadrado também é zero, só que por outro lado isso aqui é o grau de x vezes Q ao quadrado. E aí isso aqui vai ser então igual ao grau de x, que é 1, mais 2 vezes o grau de Q, esse polinômio Q ali. Aí agora a gente tem uma igualdade, isso aqui então vai implicar que o grau de Q é um número dado por menos meio. Isso é um absurdo, porque o grau de um polinômio ele tem que ser um número inteiro não negativo, então ele não pode ser nem negativo, quanto mais não inteiro, né? Então isso aqui é uma contradição. Então essa contradição ela nasceu de supor que essa indeterminada x aqui está aqui, né? A gente supôs... pessoal, eu falei, mas falei uma coisa e escrevi outra, né? Aqui a gente está supondo que o x pertence, né, à imagem. Isso. Desculpa aí o engano, tá? Então a gente supôs que o x pertence à imagem de φ. A gente supôs por absurdo que o x pertence à imagem, chegamos numa contradição. Tá? Então isso aqui é falso, então, portanto, a conclusão
é que o X não pertence à imagem. Portanto, o X não pertence à imagem de φ. E aí, em particular, a φ não pode ser sobrejetiva, né? φ não é sobrejetiva. Tudo bem? E aí, se ela não é sobrejetiva, muito menos ser um isomorfismo. Tá? Então, o que a gente... Só recapitulando, então. Essa função φ é um exemplo de um endomorfismo de anéis, onde esse anel é artiniano, que na verdade é um corpo, aonde isso aqui, esse endomorfismo é injetivo, mas isso não implica que esse endomorfismo vai ser um isomorfismo. Tá? Isso daqui é um exemplo de um endomorfismo injetivo entre anéis artinianos, né, entre um mesmo anel artiniano, onde a função em si não é um isomorfismo, ela não é sobrejetiva. Tá? Então, esse resultado que a gente provou para módulos não vale para anéis. Tá? Então tem que ficar esse alerta aí. Às vezes é comum cometer esse deslize aí, pode acontecer. Mas então que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.